Programa Um Novo Olhar. Olá, que alegria estarmos juntos em mais um novo olhar, como disse o nosso querido Damião. O tema de hoje, superando as dificuldades financeiras, a verdadeira riqueza. E a minha alegria para este tema é convidar a Fernanda Malaquias para responder algumas perguntas de vocês, queridos que acompanham pela TV, pelo rádio. Então, Fernanda Malaquias, bem-vinda. Olá, Nilmar, a todos e todas que estão nos acompanhando. Realmente é uma alegria, né, estar aqui com vocês para falar sobre esse tema e respondendo as perguntas que vocês nos enviam, porque às vezes a dúvida de a questão de uma pessoa pode ser a questão de muitos, né? Então, que possamos trocar aí ao longo desse tempo. Pois é, eu vou começar já, porque é um assunto que interessa a todos nós, não é? E a primeira pergunta vem da Andréia Matos, do Tatuapé, lá da Zona Leste. Então, como eu posso ressignificar, ela pergunta, sem me sentir culpada? Será que tudo isso é um teste do plano espiritual, Fernanda? Boa pergunta. Eu acho que essa pergunta ela carrega uma beleza profunda, né? Porque ela revela que tem alguém que está procurando, né? Como a Andrea, que está procurando um sentido novo, às vezes no meio do caos, né? E isso por si só já é um sinal que a consciência está despertando, né? Então, na psicologia especialmente quando nós olhamos pela lente de um cuidado integral, nós entendemos, Andréia, que a escassez ela não é somente material. Ela toca em outros níveis, então ela pode tocar no nosso emocional, pode afetar a nossa identidade, e às vezes pode parecer que nós valemos menos só porque temos menos. Olha que interessante. E é aí que nós entramos num processo delicado, porque isso é uma ilusão, né, social, histórica, enfim, e que pode adoecer. Então, a culpa, você trouxe um pouco de culpa, né? A culpa, muitas das vezes, ela nasce dessa crença equivocada, dessa ideia de que nós estamos passando por dificuldades, é porque nós erramos, nós fracassamos, ou nós não nos esforçamos o suficiente. E isso vai fazendo que nós vamos ignorando os contextos, os ciclos, as histórias que, né, que nos atravessamos, que nos atravessam, inclusive o ponto espiritual, como você trouxe, né? Então, assim, eu te convidaria a acolher a sua dor, sem julgamento, a dar espaço para o choro, para a raiva, para a frustração. A escassez, quando ela é escutada, né, com amor, com acolhimento, claro, né, dentro do que é possível, ela revela quais são as nossas partes, né, que estão pedindo nutrição. Então, talvez seja o merecimento, a autoconfiança, a crença no futuro, né? E aí entra o toque do espiritual. Será que tudo isso é um teste, que nem você trouxe? Olha, talvez, né? Mas não no sentido punitivo. Eu acho que isso que é interessante. A vida, se a gente parar para pensar, né, Delmar, ela não é uma prova com uma nota final. Então, a vida ela entra mais num lugar de uma escola viva, né, onde cada lição vem no seu tempo certo, e às vezes vem por amor e outras vêm por desafio, né? Então, como a gente relaxa nessa consciência, nós estamos aqui para crescer, e de fato nós vamos entendendo isso ao longo da nossa conversa, que a verdadeira riqueza, ela não se mede por cifras, né, pelo financeiro, pela matéria, mas sim pela consciência. Então, eu acho que só de você trazer esse ponto, né, esse incômodo, só de estar se perguntando isso, é um sinal já que a sua alma está em movimento de crescer, né? Então, como você consegue ser gentil consigo mesmo? Delmar. Sabe que você trouxe um ponto para a nossa reflexão, Fernanda, que é assim: eu dou valor pelo que o outro tem ou pelo que ele é? Né? É o famoso
ser e ter, né? São dois verbos aí que de tempos em tempos cabe uma reflexão, né? E você trouxe vários pontos aí para aprofundar nessa reflexão. Seguindo nesse tema, né? Temos aqui o Carlos Eduardo, ele é lá de Santana, da Zona Norte, e ele pergunta o seguinte: como é que eu posso saber, Fernanda, se a dificuldade financeira que ele está vivendo hoje é algo que ele criou com as próprias escolhas ou é uma prova da qual ele precisa passar? Perfeito. E olha, você sabe que essa pergunta me lembra muito a questão 264 do Livro dos Espíritos, né? Emprego à fortuna, que Kardec pergunta, né? O que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer, né? E a resposta é: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas. Então, olha que interessante, né? Tem um momento que impõe a si mesmo uma vida de misérias ou privações, né? Isso segundo a resposta dos espíritos, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e a má aplicação. Aqui pode dar lugar às paixões inferiores, né, que vão se desenvolvendo. Então, olha que interessante, quando a gente para pensar, né, que nem essa pergunta que o Carlos trouxe, será que essa dificuldade financeira tem a ver, tem conexão com as minhas escolhas? Ou é uma prova espiritual que eu tenho que passar? Eu acho que aqui, né, o Livro dos Espíritos traz essa pergunta, ela traz chama a consciência para essa reflexão, né, o quanto que nós vamos escolher as nossas provas de acordo com a natureza das nossas faltas. E aí me lembra muito, Delmar e a todos, aquela lei, sabe, lei de causa e efeito? Então, o que eu posso deixar de contribuição e reflexão é: se hoje, no momento presente, nós estamos tendo oportunidade de trocar, de pensar, refletir, por que não começar a trazer para você o que você anda plantando? Porque a colheita, ela vai chegar. Então, como que está sendo esse plantio? Né? Então, independente do desafio, como que a gente amplia o olhar e se abre para a oportunidade de transformar no hoje? Não é à toa que o programa é um novo olhar, né, Delmar? Isso mesmo, Fernanda. E ó, te falar uma coisa, você me fez refletir sobre o capítulo 5, causas atuais e causas anteriores das aflições. Então, para o Carlos, procura ver se você está aflito. Se você está aflito, ou a causa está no presente, então é bom refletir. Eu lembro do doutor Reinaldo, né? Às vezes a gente coloca na vida passada um peso que às vezes tem, às vezes não tem, né? Então, questões aí de riqueza financeira, dificuldade financeira, primeiro pensamento, né? Eu dei causa nesta vida que eu me lembre. Ele falava assim: dinheiro não aceita desaforo. Então, tem uma série de como é que eu aplico, né? Um outro ponto, né? Como é que fazemos em relação ao dinheiro, qual que é a nossa relação. Se eu estou fazendo a minha parte e tá tudo, eu estou tranquila com a minha consciência, aí eu vou procurar onde a aflição. Se a causa não está na vida atual, a causa está na vida anterior, que é onde você diz ainda da importância de associar com as faltas, entre aspas, né? Seguindo aqui, a Flávia Manuela, de Piracicaba, ela diz o seguinte: eu sinto inveja de quem tem dinheiro sobrando. E aí, ainda por cima da Flávia se sentir com inveja, ela se sente mal por causa disso. E ela está perguntando: Fernanda, isso atrapalha na evolução? Maravilhosa essa pergunta, porque eu acho que é isso, né? Reflete um pouco de todos nós, né? Eu acho que sentir inveja não te faz, Flávia, uma pessoa ruim, te faz humana. A gente já começa por aí, né? Porque a inveja,
do sentimento, né, da inveja, por muitas vezes ela é muito julgada, né, e mal compreendida, porque na verdade a inveja é uma mensagem do nosso inconsciente e ela aponta para algo que você valoriza, mas que sente que está distante de você alcançar. Então a psicologia ela traz muito, né, que a inveja ela nasce quando você tem um desejo negado e é algo que você quer mesmo, mas por alguma razão você sente que você não pode ter. E isso, gente, acreditem se quiser. Isso sim, a gente aprende nas primeiras matérias de psicologia. Eu lembro que quando eu aprendi isso na faculdade, assim, expandiu o meu olhar para a inveja, né? Desde pequeno, a gente já sente a inveja, a gente já entra em contato com esse sentimento. Então, né, acho que aqui um passo é acolher esse sentimento, essa emoção, né, sem se envergonhar dela, reconhecer que ela faz parte e fez parte desde o seu processo de construção de ser humano mesmo, né, se a gente parar para pensar. Ela não, né, não se trata de incentivar a inveja, nós não estamos falando de estimular cada vez mais a inveja, que muitos nós conhecemos às vezes, né? Essa uma energia mais densa que vem, né? Mas aqui nós estamos tocando num ponto para não incentivar, mas no sentido de escutar o que ela está querendo te dizer. Então, né, trazer isso para você, Flávia. Você também merece viver com mais liberdade, você também deseja abundância, você também deseja respirar com alívio. Nós estamos falando de financeiro, não é? Às vezes o financeiro aperta, dá angústia. Você também merece essa abundância, essa prosperidade, né? Então, eu acredito que evoluir espiritualmente não é fingir que nós não sentimos. É sentir, mas com consciência e lucidez, né? Então, como a gente transforma isso? Né? O Kardec mesmo, ele dizia que o verdadeiro espírito, ele se reconhece pela sua capacidade de transformação interior, e não pela ausência de falhas, porque nós somos, né? Nós vamos ter falhas, nós vamos, às vezes, se conectar com sentimentos mais densos, faz parte. Mas agora, então, já que você sentiu, o que você escolhe fazer com esse sentimento? Acho que aqui é um ponto interessante. Você pode transformar a inveja em uma inspiração, né? Ou você pode ir para o lado da comparação, que aí é mais delicado. Então, trazendo esse ponto de inspiração, o que você pode fazer hoje com os recursos que você tem agora para caminhar em direção daquilo que você sente ali, né, a certa inveja, para caminhar em direção de uma própria abundância, por exemplo. Né, eu acho que tem esse ponto que me ajuda muito a lidar com esse sentimento, que é transformar ele numa inspiração, mas utilizando os recursos que eu tenho no presente, né, e entendendo, claro, que a evolução, o nosso processo de crescimento não é uma linha reta, né, Delmar? Muito bom te ouvir, sabia, Fernanda? Muito bom, boas reflexões. E agora a pergunta vem da Ana Maria, de São Paulo mesmo. E ela diz assim: então, Fernanda, a verdadeira riqueza seria o quê, então? O que você responde para ela, Fê? Olha, para responder essa pergunta, eu irei me apoiar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tem um capítulo, assim, tem um item, na verdade, né, o item 9, se eu não me engano, é, inteirinho sobre isso, a verdadeira propriedade, né? E os espíritos, né, o espírito que traz a mensagem é o Pascoal, e ele traz muito uma reflexão muito interessante e rica para nós. Porque ele fala que nós, às vezes, temos uma ideia, né, de propriedade com o nosso corpo, propriedade com bens materiais, né? E ele traz uma ideia de que a propriedade ela é relativa. O homem, se a gente parar para pensar, né, o ser humano, ele não é dono de forma absoluta nem do seu próprio corpo. Nesse item, ele traz que nós somos usuários, porque nada é nosso, ou seja, tudo que vem da matéria não vai com a gente para a vida espiritual, né? E aí ele faz justamente essa pergunta nesse item do capítulo. Então, o que de fato é a nossa propriedade verdadeira e absoluta? E aí
traz a resposta, né? Nada que é uso do corpo, mas tudo que é uso da alma. Então, acho que aqui tem um ponto bem rico de reflexão, rende muita conversa, mas eu fecho só com uma metáfora que ele traz. Ele diz assim, ele traz uma metáfora de uma viagem, né? Uma pessoa, quando vai viajar para algum lugar, ela se preocupa, né, com os valores que vão garantir ela bem naquele lugar, né, em boas condições. Então, se você vai para uma viagem, né, para um país estrangeiro, você também vai buscar bens, recursos que possa te garantir ali um momento gostoso, né? Então, gente, se todos nós iremos fazer essa viagem obrigatória, se a gente pensar, né, que é o final, é a morte, é o final do ciclo material, o que que nós estamos nos assegurando? O que que nós iremos levar para essa viagem? Né? Será que aquilo que nós iremos levar vai nos assegurar bem na vida espiritual? Ou ainda eu estou muito conectada à matéria? Né? Então, acho que aqui tem um ponto para refletir. É maravilhoso esse capítulo, super recomendo, Delmar. E muito bom que o que vai na mala, né? Acabou de perguntar isso, e o que vai na mala é justamente, são as nossas virtudes, né? Que vamos construindo aí ao longo da vida. Muito bom. Agora, quem pergunta é o Antônio Carlos, lá de Santo André. Ele diz assim: quando eu estou no fundo do poço financeiro, parece que tudo desaba, tudo vem abaixo, até a autoestima. Como é que ele pode manter a fé nele mesmo nessa hora, Fernanda? Boa pergunta. Esse lugar, né, do fundo do poço, ele é silencioso, frio, né, às vezes, e parece, muitas das vezes, quando nós estamos passando, né, por momentos assim na vida, parece que não vai ter saída. Mas, do ponto de vista psicológico, é um lugar que é o único lugar, na verdade, onde a gente para de cavar e começa a olhar para cima, se a gente parar para refletir, né? Então, quando tudo desaba, inclusive a nossa autoestima, é porque aquilo que sustentava o nosso senso de valor é um pouco do que a Delmar trouxe, né? Aquilo que estava sustentando o nosso senso de valor talvez estivesse muito atrelado ao ter e não ao ser, né? Então, olha aí que interessante, Antônio, esse ponto que você trouxe, né? Às vezes, se você sentiu que a sua autoestima foi junto nesses momentos de baixa, é porque aquilo que você estava sustentando, né, junto com o seu senso de valor, estava atrelado no que você tinha, no que você produzia, no que você conquistava, e não do que você era, né? Então, acho que tem esse ponto. E trazendo um pouco de autoestima, né, eu entendo que a autoestima, isso eu compreendi muito também na psicologia, ela não é sobre estar bem, sempre bem, né? É sobre ter um olhar com afeto, mesmo quando tudo ao redor diz que você diz, né, para você que não está no seu melhor. Tipo assim, eu não tô numa boa, não tô no melhor dia, mas a autoestima, ela entra nesse lugar de sustentar esses momentos, essas baixas e altas, com afeto, né? É sustentar um olhar interno quando o externo parece que vai desmoronando, né? Então, acho que quando ele traz essa ideia de fundo do poço, me vem essa reflexão, né? Existe solo, um chão para você se apoiar, né? E talvez descansar também. E nesse momento entra a fé, né? A confiança em si mesmo, confiar, né? No plano espiritual, olhar também, trazendo o espiritismo, né? Que as provações materiais são convites também para uma expansão, para uma transcendência. Então, como você respira, fica com você e se cuida como você cuidaria de alguém que você ama muito. Delmar. Muito bom. E sabe, falando de autoestima, se você está passando por essa dificuldade, né, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, o Instituto Evoluir tem uma parceria com a FEAL.
Então, você, que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você tem 15% de desconto em todas as atividades do Instituto Evoluir. Quer ir lá pessoalmente? Vai, assim, tem um jardim, tem um café, uma delícia estar lá. Rua Fernandes Pinheiro, 295, eu te convido, vem. Marca um encontro com você mesmo nesse autocuidado, ou marca um encontro para você desenvolver sua autoestima, ou marca um encontro com alguém, né? De repente tomar um café, tomar um chá, né? Você vai ter ali todo o carinho de todos nós que estamos ali, também da Lourdes, então, enfim, tem a equipe toda lá esperando você. E esse tema, né, autoestima, às vezes temos dificuldade com esse tema e você tem pessoas ali onde você pode abrir aí, né, a parte da sua vida e fazer vários processos de terapia, tem também cursos, palestras, enfim, tá bom? Eu te convido aí a fazer parte dessa parceria. E sigo com o Rafael Nascimento, Fernanda, ele de São Bernardo do Campo. O que ele pergunta? Que ele trabalha muito, muito e ainda falta dinheiro. E isso cansa a alma, ele diz. Como lidar com essa exaustão sem perder o sentido da vida e como é que acalma a alma? Já que ele está cansado, né? Cansa a alma, eu lembrei aqui de como é que ele acalma a alma, Fernanda. Boa. É, existe uma dor, né, que ela não é só física, né? Conforme recebo a sua pergunta, eu sinto isso, né? E nem não só física, mas também não só mental. Às vezes é uma dor que nasce da alma, né? Nasce do espírito. E aí vem, né, um ponto de reflexão. Trabalhar tanto e ainda viver na corda bamba é uma experiência que te desgasta, né? Te desgasta muito. Então, como que você né, transforma esse desgaste existencial que às vezes pode estar acontecendo, né? Refletindo, abrindo espaço para uma reflexão que você pode fazer uma pergunta assim para você: será que a vida é só isso mesmo? E se abra para vir respostas, porque na verdade não, né? A vida não é só trabalhar, 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 boletos e boletos e boletos. Tem até uma frase, né? Minha vida não é só feita de boletos. Temos os boletos, são importantes, mas nós temos um todo, né? Então, para você não perder o sentido, você também possa mudar, né, transformar essa pergunta, ao invés de você sempre se perguntar assim, como eu continuo produzindo? Como que eu posso fazer para produzir mais? Você transforma ela se perguntando, como posso cuidar de mim? Mesmo no meio desse sistema que às vezes não se cuida, né? E que estimula a produzir cada vez mais. Então, acho que esse é um ponto, assim. O sentido da vida não está no que você rende, né? No quanto você está rendendo, mas sim no quanto você consegue se encontrar, mesmo quando tudo ao redor tenta te apagar. Delmar. Como você mesma diz, Fernanda Malaquias, quando a conversa é boa, e essa daqui é das melhores, o tempo passa assim muito rápido. E o que aconteceu é que o programa está chegando ao final. Eu, da minha parte, vou fazer, né, aquela lembrança de Jesus, né, em algum dos seus evangelhos, ele pede para que refletir, né, que os pássaros, né, as aves no céu, elas não tecem e nem fiam, e são cuidadas aí por Deus. Então, que a gente possa sentir essa confiança que os pássaros sentem, né, e nos sentirmos cuidados, né, cuidados na nossa alma, e que possamos colocar a nossa vida a serviço e transformar a primeira pergunta da escassez na prosperidade, da escassez na abundância. E já temos abundância, abundância de vida. Olha que maravilha. Então, já que estamos vivos, vamos colocar aí as virtudes, os nossos dons, os nossos talentos a serviço e possamos colher os frutos desse trabalho. Então, quero te agradecer suas considerações finais, que acabou, Fernanda. Eu que agradeço, Dilmar, e todos e todas que nos acompanharam até aqui.
Eu sigo também com essa reflexão da confiança, né? Tem uma passagem em Lucas que diz: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Então, que podemos sentir essa confiança e acumular tesouros no céu, né? Que esse nós levaremos até dele. E assim vamos nos despedindo, agradecendo Thaís, Kabengele e toda a equipe que leva até vocês todo esse carinho e todo o conteúdo. E até o próximo programa, Um Novo Olhar. Esperamos por você. Você acompanhou Um Novo Olhar.